Obrigado, Jesus, pela possibilidade de estarmos mais uma vez procurando compreender como funcionam as leis do universo para o aprendizado e o comportamento adequado, visando a evolução do nosso espírito. Com o teu carinho, nós vamos deixando a zona escura do atraso e lentamente, mas de maneira constante, subimos o morro das nossas adversidades, das nossas imperfeições, para atingirmos um patamar mais alto e podermos vislumbrar um horizonte mais amplo. Como é bom quando contamos com estes recursos das obras espíritas, trazendo luz sobre aquilo que antes nós não sabíamos. Da mesma forma, nos unimos, Senhor, pedindo o teu amor e a tua proteção para todos os aflitos do mundo, para aqueles entes queridos que ficaram em seus lares, que padecem também de dificuldades atrozes, silenciosas, que muitas vezes se deixam arrastar pela dor, pela revolta, pela ignorância, mas que ainda assim também estão condenados ao progresso. Que eles possam sentir aonde estão a ação benéfica dos bons espíritos, mesmo quando sua mente esteja apenas sintonizada com as entidades perturbadoras. Que eles, encarnados e desencarnados, sejam amparados, querido amigo, possam sentir a vibração amorosa, possam retemperar suas forças para discernirem e escolherem aquilo que faça o bem maior, ao invés de ser aquilo que faça apenas desfrutar dos mesmos vícios e criar os mesmos problemas. Abençoa-nos, Senhor, para que todos saibamos compreender a vontade divina e viver para fazê-la de forma plena, de forma sincera. Que nosso afeto possa ser externado com a pureza de um coração verdadeiro, amigo, que nosso modo de agir corresponda à vontade de aprender, à vontade de superar a ignorância, de fazer uma análise de nossos problemas interiores e não nos deixarmos levar pela preguiça. Que saibamos aprofundar o aprendizado, a compreensão. E com isto, Senhor querido, tenhamos em nossa mente a alegria de passarmos a cada dia um pouco melhores na observância deste progresso que nos leva em tua direção. Que o Evangelho desta noite nos ajude a compreender a importância do sentir e do pensar. Por isso cantaremos mais uma vez. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir. A quem ficou na solidão, deixa eu estender a tua mão. A quem precisa te encontrar, deixe ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor, me ensina o amor, quero servir. Cuidado com a vista. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nosso abraço a todos os que estão presentes, e são mais de 500 pessoas participando da transmissão ao vivo. E uma vez que temos uma audiência maior agora, vale a pena recordar que amanhã teremos o nosso programa Espiritismo Sem Mistério, lembrança da existência corporal, lá do Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 314. Amanhã vai estar lá, eu e a Solange, minha esposa, estaremos trabalhando este tema com a participação de você, se você estiver conectado conosco na TV Mundo Maior. Você vai ver na tela os links que você pode usar para conectar-se, e a partir das 16 horas, aí você vai ter a chance de participar com a gente. A cada terça-feira nós temos o rodízio entre o Evangelho e o Livro dos Espíritos. A nós dois incumbe tratarmos do Livro dos Espíritos. Então amanhã é dia de Livro dos Espíritos na TV Mundo Maior, no Espiritismo Sem Mistério. Bem, um outro lembrete que é importante porque diz respeito à nossa postura diante da vida, dentro dos valores que nós desejamos que prevaleçam, é que foi prorrogado o prazo aqui em Campinas para as pessoas se inscreverem como apoiadores da fundação do partido Aliança pelo Brasil. A lei eleitoral exige que para que alguém monte um partido político, ele precise ter uma quantidade mínima de assinaturas como apoio. Não é como membros do partido, não é como você se inscrever no partido, apenas você apoia. E aqui em Campinas, nós temos mais uma vez esta semana o 5º cartório de notas fazendo este movimento, recebendo as assinaturas com a conferência dos documentos da pessoa que está apoiando e assim a emissão de um comprovante que você pode ficar com uma cópia se quiser, dizendo que você apoiou a formação desse partido. É aquele que o nosso presidente está tentando fundar para ter a base necessária para governar de maneira decente, uma vez que toda a velha política se organiza para manter seus privilégios dentro dos critérios viciados de corrupção, de interferência, de toma lá da cá, como nós conhecemos bem. Então, no Brasil todo, em inúmeras cidades, esse é um movimento espontâneo, os cidadãos estão indo aos locais, e aí você vai ver, nesta semana, em Mogi Mirim existe cartório fazendo isso, em Sumaré também, aqui em Campinas pela 3ª semana seguida, você pode então mostrar que você não é um robozinho, como eles costumam dizer quando existe um número maior de pessoas, de apoio virtual. Não, isso é um robô, eles compraram.
Agora é com firma reconhecida da sua assinatura. Você deve levar o número do título de eleitor ou o título, se você tiver. Se não tiver, aquele papelzinho de votação que você guarda pode ser útil. Ou se você souber o título, qual é o número, você pode levar o título, a sessão onde você vota. E também deve levar um documento que tem uma foto sua, para comprovar que você realmente é o mesmo daquele título. Com isso, você vai, preenche a ficha de apoiador e você tem que pagar o reconhecimento da sua firma no cartório. R$ 16,75 você paga. Se você quiser ficar com uma cópia para você, ainda você paga mais 50 centavos e tira a cópia e leva para casa a cópia, para provar que você realmente fez a inscrição. E com isto, é preciso reunir muito mais do que 500 mil assinaturas. Porque 500 mil assinaturas já tem 2 partidos que conseguiram e que está parado lá faz tempo, ninguém aprecia. É preciso que, para um presidente que foi eleito com 58 milhões de votos, os que o apoiem para formar um partido que esteja isento de todo tipo de tramóia, é preciso que tenha muito mais do que 1 milhão de apoiadores. Em todos os estados do Brasil, em muitas cidades, em São Paulo, Rio de Janeiro, até o Marcelo Crivella foi lá no local em que estavam colhendo as assinaturas de apoio à formação do Aliança pelo Brasil. Você também pode dar a sua contribuição. Se depois se tiver fundado o partido, você quiser se inscrever como membro do partido, é outra conversa. Agora não é para isso, agora é só para você apoiar a formação deste partido. Até porque é importante você saber, existem 13 partidos comunistas, esquerdistas, socialistas ou alguma coisa do tipo. 13, todos eles ligados ao PT. 13, já aprovadas, hein? Já atuantes. Porque quando eram os comunistas, socialistas, esquerdistas no poder, eles facilitavam muito a vida para proliferar isso como mato, que é o que nós estamos vendo a consequência agora. Portanto, é preciso que pelo menos um outro partido possa estar pronto para receber votos de pessoas que não concordam com aquela vertente governamental e estejam de acordo com um outro critério de moralidade, de correção, de seriedade governamental, como é a este que já há 1 ano não sofreu nenhum ataque de corrupção, nenhuma suspeita, a não ser mentiras que foram inventadas com toda a cara de pau que eles estão tentando fazer para tirar aquilo que realmente vai acabar com a farra, com a sem-vergonhice que governou o nosso país ao longo desses 30 anos. Com isto, você dá a sua contribuição e pode ajudar que outras pessoas também compareçam. É assim que nós damos a prova daquilo que queremos. Fica então o convite para esta semana, não deixe passar, hein? Não deixe passar. Em qualquer dessas cidades que eu citei, vá até lá e faça a sua adesão. Bem, nós estamos estudando o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro dos Espíritos vai ser amanhã. E estamos no começo do livro, primeiro capítulo. Capítulo 1, que fala sobre a postura de Jesus diante da lei do universo. Aquela que Moisés, através dos 10 mandamentos, e que ele, o próprio Cristo, através da nova moral, confirma a moral dos 10 mandamentos. E que, passados 18 séculos, quando os homens corromperam aquilo que Jesus tinha ensinado, tornaram ritualístico o procedimento de nos unirmos a Deus, fizeram o que quiseram, deturparam, alteraram, segundo seus interesses, aquilo que era a pureza originária, o Consolador prometido de novo chega ao mundo, quando a humanidade já está num estágio racional, em que a ciência pode ser a base do conhecimento, não mais a crença cega, não mais aquele estado de acreditar porque o padre falou, porque o pastor pregou, porque alguém disse e você respeita, ou porque sua avó ensinou você e como você gosta muito da sua avó, você aceita cegamente. Não é mais assim. Portanto, esta primeira parte das 3 revelações nós já trabalhamos. Hoje
Vamos seguir o capítulo que fala sobre a aliança. Olha, aliança, hein? Aliança. Aliança pelo Brasil, aliança da ciência e da religião. Tudo é uma aliança, né? Uma união, uma conciliação, algo que se projete para apoiar-se e com isto gerar algo melhor. E aqui o título é exatamente esse: Aliança da ciência e da religião. É o texto que começa no parágrafo 8º. São praticamente 3 parágrafos que nós vamos abordar nesta noite. A ciência e a religião são as 2 alavancas da inteligência humana. Alavancas são braços com os quais você multiplica as forças. Arquimedes é o autor da frase: dá-me um ponto de apoio e eu moverei a terra, usando a alavanca. Tão poderosa era essa descoberta. Você põe um ponto de apoio, você tem uma pedra enorme. Você não consegue levantar a pedra com seus braços. Mas se você puser um ponto de apoio a uma certa distância, colocar uma tábua ou um caibro, um pedaço de madeira, apoiado ali, e você fizer pressão na ponta, com muito menos força, você vira a pedra. Você tira a pedra de lugar. É o princípio da alavanca. Arquimedes, então, sabendo disso, teria escrito, teria falado essa grande frase que fica nos anais da história: dá-me um ponto de apoio e eu moverei a terra. Tal o tamanho da terra, ainda assim, uma alavanca, se você estender o braço, que é esse o contrapeso, né? Você precisa menos força, porque entre o ponto de apoio e o ponto da pressão, quanto mais longo for o braço, menos pressão você precisa fazer para mover a pedra. É assim que funciona. Isso qualquer um de nós pode tentar em casa, né? Pega um parente bem gordo, põe numa cadeira, arruma um ponto de apoio, pega uma tábua, e você vai fazer ele se mover, ele vai ficar assustado. Nossa, eu já estou emagrecendo. Não, é o Arquimedes que falou. Com uma alavanca, até a terra a gente movia. Então imagina você, né? Então você vai entender o que é esta alavanca. A alavanca é esse mecanismo, que aquilo que parece muito pesado, muito difícil, pode ser movido. Por isso que ele está dizendo: a ciência e a religião são 2 alavancas da inteligência humana. Com a inteligência, você pode mirar os enigmas pesados, difíceis e inextricáveis da ciência, e você pode mover com a inteligência. Aquilo que você não entende, aquilo que você não é capaz de cogitar por outro caminho, você descobre, usando a inteligência, que existe um outro caminho, existe uma outra forma de fazer. Se você não tivesse este recurso, teria muita dificuldade para enfrentar os problemas. A mesma coisa referente à religião, como ele diz aqui. A religião também representa uma alavanca para que você possa encontrar um sentido superior para a sua existência. Uma delas, a ciência, revela as leis do mundo material, o mundo físico, que é suscetível de ser analisado, de ser medido, de ser pesado. Você pode, usando as leis da ciência, detectar a sua constituição, a relação entre as moléculas, as forças que atuam sobre as diversas formas de matéria que aqui nós temos, e assim você decodifica. Você pode entender as diferenças. Ao mesmo tempo que as leis, a religião ensina as leis do mundo moral, um mundo que não é físico, que não é palpável, mas que diz respeito à nossa melhora como seres eternos. Uma se refere ao mundo transitório onde estamos, a outra se refere ao espírito indestrutível que nós somos. Essas leis que governam o cosmos continuam valendo para cá e para outros mundos, nos mesmos princípios de respeito, de confiança, de superioridade,
de ligação com as forças cósmicas. Então, são duas alavancas. Uma para enfrentarmos os problemas do dia a dia, na vida material que nós temos, e outra, aquela que nos faz melhorar como espíritos. Isto dá bem para entender a frase célebre de Santo Agostinho, bispo católico, que quando estava na terra, teria escrito que o homem é um anjo montado num porco. Veja que comparação, assim, grotesca e verdadeira. O homem é um anjo. Por que ele diz que é um anjo? Porque na sua essência espiritual, ele é um sopro divino. Ele é um sopro do Criador do universo. Portanto, é alguma coisa que realmente tem uma elevação. Porém, ele está, quando está encarnado, ele está montado num porco. O porco é o corpo de carne. É o porco que chafurda, é o porco que tem que procurar lavagem, é o porco que suja, é o porco que procria, é o porco que tem que cuidar dos leitõezinhos, é o porco que vive naquele chiqueiro cercado. Portanto, é complicado você compatibilizar o anjo com o porco, porque são de naturezas diferentes. O corpo está ligado à matéria densa. O corpo tem exigências próprias dessa natureza. E como nós já estudamos, se você vai no livro dos Espíritos, na lei do trabalho, você vai entender por que o homem tem que trabalhar. E os Espíritos respondem a essa pergunta dizendo, pela natureza corpórea que o obriga a suprir as necessidades da matéria. O trabalho é uma exigência natural porque está vinculado à nossa sobrevivência física. O corpo de carne precisa disto. Então você observa que tudo isso que o corpo exige, obriga o espírito, que é o anjo, a ter que se virar, a ter que fazer coisas, a ter que ter dinheiro para comprar, a ter que ter dinheiro para ir no médico, ter dinheiro para comprar roupa, para ir na escola, comprar caderno. Tudo isso o corpo exige na modelagem material em que nós estamos. E isso está bem definido na lei do trabalho. É da natureza corpórea que nós somos obrigados a trabalhar, como na terra nós trabalhamos. Porque se nós não precisássemos de dinheiro para comprar comida, roupa e materiais de sobrevivência, todo mundo estava em casa. É o que, aliás, todo mundo que ganha na loteria diz que vai fazer ou que fez. Ah, se você ganhar na Mega Sena, o que você vai fazer? A primeira coisa, eu vou me demitir do meu trabalho, vou ficar sem fazer nada, não quero mais fazer nada, porque eu não preciso mais. Por quê? Porque já tenho dinheiro. Mas continua tapado, continua ruim, continua ignorante, continua um indivíduo totalmente despreparado. Então, se ele ganhar na loteria, apenas a parte material estará sossegada. E isso faz com que ele ache que está dispensado de se tornar um espírito culto. Por que eu vou me esforçar? Quando tiver com alguma dúvida, eu chamo um professor e ele me explica. Por que eu vou aprender? Então, você vê, na Terra, pelo atraso dos espíritos que aqui estão reencarnados, nós precisamos ser forçados a uma atitude, seja pela carência de nossos recursos de defesa, de autodefesa. Se você passar uma noite ao relento sem um cobertor, sem uma proteção, você pode não acordar no outro dia, se for muito fria a noite. Se você não tomar alimentos ou a água necessária, você não sobreviverá muito tempo. Então você precisa ter isso, você precisa de abrigo, você precisa de condições mínimas para obter uma sobrevivência, que o seu corpo vai te dar prazer quando você está com fome e come, por exemplo. Se você só respirasse e isso te abastecesse, não preciso, acabaria o supermercado. Pode observar, se você vai em qualquer shopping que existe, 80% se divide entre comida, roupa ou sapato. Ou apetrechos para aparência. Pode ver as grandes magazines. Renner, Riachuelo, Americana, C&A, pelo menos aqui no shopping Campinas, um deles. Tudo loja de roupa. E se você vai na área de alimentação, tem uma área inteira de comida. Então imagina, se você, pelo pensamento, você
plasmasse a roupa que você quer, e pela respiração você comesse e se abastecesse, o que ia acontecer? Fechava o shopping. Porque o mais que tem lá é uma loja de tiro ao alvo, com espingardinha de cor, de bolinha de cor. Tem mais o que? Tem essas coisas de papelaria, agência bancária, que você precisa ter dinheiro para gastar, farmácia, que ninguém consegue gastar se tiver com dor, então você compra, pega o dinheiro do banco, vai na farmácia, compra um analgésico, depois você vai para a loja e compra as outras coisas. Ou seja, ficaria só isso. Mas quem é que sai da sua casa e vai no shopping para dar pinball lá dar tiro de bolinha colorida? Né? O que você falou aí, Ortigo? Airsoft. Tem outro nome, Airsoft. O cara entende. Então, você vê, é uma necessidade do corpo. Você ter que vestir. Agora, por que não basta uma roupa comum? Porque aí entram os defeitos do espírito. Tem que ser uma roupa com estilo, tem que ser uma roupa que mostra como você quer ser, uma roupa que diz alguma coisa a seu respeito, uma coisa que chama a atenção dos outros. Isso tudo é periferia, isso tudo é defeito que está criando em nós uma necessidade, como o Livro dos Espíritos fala. Portanto, o porco, que é o corpo físico, ele produz dor, ele produz incômodo, e ele quer satisfação. Satisfação. Vocês já notaram que hoje, e é isso que está produzindo um aumento gigantesco nas enfermidades cancerígenas, hoje você não come porque tem fome, você come porque é gostoso. A alimentação não existe mais para abastecer o seu organismo de coisas que o mantenham funcionando. Você come sem precisar comer. E você vicia o centro do corpo, porque como o corpo sempre diz, ai que gostoso, ai como é bom, você quer sempre que o corpo te dê essa aprovação. Então, mesmo sem fome, você já pensa, o corpo, ai aquele sorvete, aquela barra de chocolate, aquele refrigerante. E isso faz você ir atrás, mesmo sem precisar. Mas é gostoso. Mas você não está com fome, mas é gostoso. Mas você não precisa disso. Ah, mas é tão gostoso. E isso é o quê? É a partir disso, desse descontrole, que o porco começa a mandar no anjo. E que os princípios que o anjo trouxe para que ele se tornasse melhor, ele esquece para ficar atendendo a carne onde ele está. É muito complicado o indivíduo perceber isso, mas quando ele percebe isto, é muito fácil de sair. Eu e a minha esposa, graças a uma pessoa muito querida, fizemos uma experiência de alimentação correta. E depois que nós fizemos esse tipo de experiência, uma experiência acompanhada com um profissional da medicina, nós nunca mais sentimos necessidade de comer doce. Nunca mais. A gente entrava na padaria e ficava namorando a vitrine. Ai, olha só, esse negócio, e esse quindim, e esse pudim, e esse chocolate, e esse morango. A gente entra na padaria hoje, nem olha para a vitrine. Nós não comemos mais massa branca, não comemos mais pão, não comemos mais coisa que tem farinha de trigo, não sentimos falta. Por quê? Porque neste período inicial, que são os mais difíceis, são os primeiros 3 dias, você se compromete apenas em comer crus, frutas e verduras. Só isso. E água, sem nada que tenha açúcar. Depois do 4º dia, você continua comendo cru, mas já pode colocar uma proteína. Então você tem toda uma sequência para você obedecer, e você começa a perceber que antes você estava doente por aquilo que comia, não porque você tinha uma doença. Hoje em dia, a intolerância a glúten e lactose tem feito muitas pessoas adoecer sem perceber. O trigo de hoje é totalmente diferente do trigo da época de Jesus, porque ele foi modificado geneticamente. E ele produz ele tem uma substância que é
inflamatória para o intestino. E o intestino inflamado é o responsável, o intestino, aliás, é o responsável pela imunidade do organismo inteiro. Mas se o intestino está inflamado, ele não produz imunidade. Ele fica vulnerável a todas as enfermidades. E a partir disso, você começa a ficar doente, começa a ficar estufado, começa a ficar inchado, cansado. E você passa mal. E você fala, eu acho que eu estou ficando, sei lá, com alguma doença. Não, não é doença, não. É a comida. Só depois que você faz isto, que você percebe que tudo que você come, que está industrializado, está matando você, direta ou indiretamente. Antigamente você tinha o açúcar de cana, que tinha metade de um componente glicose e metade de um outro componente. É um gato. Parece um rato, mas é um gato. Antigamente você tinha, e ainda tem o açúcar, que não é um produto muito saudável. Porém, depois eles descobriram o amido de milho, aquela coisa, glicose de milho, que é quase metade do preço, mas é o dobro de tóxico do que o açúcar. Então, hoje, todos os produtos, ao invés de eles porem açúcar para economizar, eles colocam a glicose de milho. E tudo que você come vem com isto, embutido. Depois de nós estarmos fazendo isso já por 3 meses, que é mais ou menos o tempo que a flora e a estrutura do intestino precisam de trégua para se recompor como um todo, depois que você passa 90 dias fazendo uma dieta que evita tudo isso, mas você come carne, proteína, você come verdura, você come fruta, só não come farináceos, não come amido, não come essas coisas, você percebe que você não precisa, você não tem necessidade. Eu passo o dia inteiro sem comer açúcar, se for o caso. Quando muito no café preto, por quê? Porque eu não tomo leite, porque o leite, além da lactose, tem a caseína, que é prejudicial para o funcionamento do organismo. Você adoça o café, se você não aprendeu a tomar café sem açúcar, que dizem que é saboroso, mas eu não gosto. O único açúcar que eu tomo durante o dia inteiro é o que eu ponho no café, só. E não é que quando ninguém está vendo eu corro lá para pegar um bombonzinho. Não. Você não sente mais vontade. Você não sente mais vontade. Agora, além disso, além de você desinchar, desinflamar, porque muitas vezes aquele abdômen distendido não é gordura, é inflamação intestinal, você se abastece de coisas que são nocivas para o funcionamento do seu corpo. E este procedimento faz com que, depois que você passe os 90 dias, se você quiser comer alguma coisa, olha que interessante, se você quiser comer alguma coisa da velha guarda, que você antes gostava de comer, você come. Só que você passa mal, mas passa mal. Se você comer alguma coisa que tenha farináceo com glúten, você em 15, 20 minutos você tem uma dor de cabeça fortíssima. Pode escrever. Ou então, se você comer alguma coisa que tem um produto que você já não aceita mais, você tem que ir para o banheiro em menos de 1 hora com uma diarreia que expulsa tudo aquilo que você comeu. Não é que você toma um remédio para ir para o banheiro, não, o corpo não admite mais. O corpo expele isto. E se você não correr para um banheiro, você faz aonde estiver. Porque é uma reação de ordem. Seu corpo diz, fora com isto. Então, vejam só, quando você compreende um mecanismo, você aprende. Você estava viciando o anjo pelas exigências do porco. Mas é o contrário que tem que ser. É o anjo que tem que dizer para o porco, você não vai mais comer isto, você não vai mais chafurdar nessa lavagem azeda. Você vai comer outras coisas. E o porco acostuma. É interessante isso.
Você mesmo não acredita. Há uns 7 anos eu não tomo mais refrigerante. Adorava refrigerante, bebia que é uma delícia, que eu gostava muito daquele docinho. Resolvi, antes de conhecer tudo isso, talvez pela influência positiva dos amigos espirituais, eu falei, não vou mais tomar refrigerante. Parei, do dia para a noite, não comprei mais. Ah, não tenho o que tomar? Toma água. A coisa mais preciosa que existe é água. Toma água. Então, a ingestão líquida, que é muito importante, nós mesmos não fazemos. A gente, ao invés de tomar água, que precisamos tomar numa proporção de 1 litro de água, pela quantidade de hemoglobina em média que a gente tenha, a mulher tem 3,5 a 4 milhões de hemoglobina no sangue, o homem tem 5 milhões, então a mulher precisaria tomar 3,5 litros a 4 de água e o homem 5 por dia de água, para limpar o organismo. Então a pessoa vai fazer o quê? Não toma água e bebe refrigerante, que vem com corante, que vem com acidulante, que vem com açúcar, que vem com sal, e o que tem menos é água, praticamente, pouca coisa útil. E sem contar que o seu sangue tem o pH de 7,35, 7,40. E o refrigerante tem um pH de 2,5. 2,5, que é a proporção de hidrogênio, pH. Então, se você pensar que a escala é logarítmica, de 2,5 para 3,5 são 10 vezes mais. De 2,5 para 4,5 são 100 vezes mais. De 2,5 para 5,5 são 1000 vezes mais. De 2,5 para 6,5 são 10.000 vezes mais. De 2,5 para 7,5, que é o seu sangue, são 100.000 vezes mais ácido do que é o seu sangue. O pH do refrigerante é 100.000 vezes inferior em alcalinidade do que é o sangue. Então você imagina o trabalho que o seu corpo tem para pegar aquele copo de refrigerante que você engoliu a 2,5 de pH e levá-lo para um sangue que está a 7,5 quase de pH. É muita coisa. Mas tem gente que bebe refrigerante o dia todo. É o porco, porque é gostoso, mandando no anjo. Quando você tem a alavanca da ciência e da religião, você abre para a sua capacidade de pensar um outro universo, um outro critério, uma outra maneira de interpretar as coisas. E ao invés de você sofrer porque não pode mais comer açúcar, porque não pode mais tomar a sua Coca-Cola, o seu Guaraná, coisa que o sofre, você prefere não tomar do que ficar doente graças a essas coisas. Porque quem tomou o seu dinheiro, quando você quis comprar isso, não vai pagar o seu tratamento. Não vai pagar nenhuma consulta do médico. É você que ainda vai ter que gastar com aquilo que você mesmo usou, a sua saúde, para se tornar doente. Agora ele continua explicando a ciência e a religião como alavancas. Umas e outras, tendo o mesmo princípio, seja a ciência, seja a moral, que é Deus, não podem se contradizer. A ciência não pode contradizer a moral, nem a moral pode contradizer a ciência. Se elas são a negação uma da outra, se a ciência nega a religião e a religião nega a ciência, uma necessariamente é errada e a outra certa. Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. Ele não pode fazer uma coisa aqui e a outra coisa lá ao mesmo tempo e ficar naquela. Quem vai ganhar? Ou uma tem razão ou a outra tem razão. A incompatibilidade que se acreditava existir entre ciência e religião prende-se a um defeito de observação e também há muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os cientistas são incrédulos,
porque eles não podem pesar Deus. E os religiosos são intolerantes, porque os cientistas são ateus. Eles não toleram gente que não acredita no que eles falam. Ou seja, esta foi a consequência desta maneira estrábica de analisar a questão entre a ciência e a religião. E isso é natural, porque isso é consequência daquilo que nós já explicamos aqui, diferença de abordagem entre duas visões filosóficas de mundo. A visão de Platão, que estabeleceu-se na Grécia e que dava o homem como um representante das ideias perfeitas do mundo invisível, o tal mundo ideal. Quando você assiste o mito de Platão ou a história que Platão conta sobre o mito da caverna, você vai ver que existe um mundo ideal fora da caverna e os homens da caverna apenas veem sombras desse mundo ideal. Então o mito platônico leva o homem a buscar fora do mundo os princípios puros, as verdades, os valores que estão sem nenhuma mácula. Então é aquilo que praticamente representava a figura de Jesus. Procuram o tesouro no céu, onde a traça não come, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não estraga. Não viva isso na terra. Então você vê, meu Pai está no céu. Todas as referências que Jesus faz ao céu são bastante coerentes com a filosofia de Platão. Só que naturalmente, na sua pureza. Com o passar dos séculos, os religiosos que assumiram entre aspas, o domínio, o predomínio intelectual, fizeram da filosofia de Platão, não aquilo bonito que ele havia criado do mito da caverna, mas uma adequação da verdade superior aos interesses mesquinhos dos que governavam o mundo. Então passaram a dizer que o Papa era o representante de Deus na terra e a palavra do Papa era inquestionável, porque ele era o representante da revelação divina. Ora, quem falou isso? Não, porque ele é o sucessor de Pedro, e Jesus disse que Pedro era a pedra, e sobre essa pedra ele ia fundar a igreja. Quer dizer, ninguém viu essa conversa, pessoalmente. Está escrito lá, mas ninguém sabe quando foi que escreveram. Mas é claro que isso é muito conveniente. Jesus fala que Pedro é pedra e sobre essa pedra vai construir a igreja. Ou seja, Pedro foi considerado o primeiro papa. E daí por diante todos os papas foram considerados sagrados, divinos, herdeiros da divindade. Ora, se você pegar os bandidos que foram colocados no trono de São Pedro, os bandidos, os traficantes, os devassos, os interesseiros, os políticos, a começar do período dos Médici, na Itália, compravam, o papado era comprado, tinha nada de divino. Qualquer estudioso da teologia católica sabe disso, porque tudo está documentado na própria história da igreja. Lucrécia Borgia era filha de um papa. Devassa também mantinha relações sexuais com o pai, com o irmão, que também era cardeal, ou que também fazia parte da alta cúpula. Quer dizer, uma miscelânea de envergonhar as moças de bordel. Sabe, as prostitutas de bordel, elas iam ficar vermelhas se elas soubessem do que acontecia ali. Ou seja, ninguém pode achar que isso realmente é uma herança divina. E acreditar cegamente naquilo que diziam. Então, quando os próprios padres começaram a estudar uma outra filosofia, de um outro filósofo, do tempo, aluno de Platão, e que esse filósofo tinha uma outra abordagem de mundo, que era observar as coisas para tirar as conclusões, que era Aristóteles, que fugiu da Grécia quando Alexandre da Macedônia, o seu pupilo, morreu na Babilônia. Todos os que eram amigos de Alexandre foram dizimados para não ter ninguém para substituir ou para arvorar-se em continuador da dinastia de Alexandre. Aristóteles fugiu para a África e em Alexandria ele instaurou sua academia, seu grupo de pensamento. Para lá ele transferiu a sua filosofia. E essa filosofia ficou ali ajudando as pessoas a pensar sobre as verdades.
Tanto que, se você prestar atenção, logo depois que Alexandre morre, o seu império é dividido entre os seus 4 principais generais. E o general a quem compete o Egito é Ptolomeu, o trisavô, tetravô de Cleópatra. Ptolomeu estabelece um outro critério para a cultura no Egito. Estabelece em lei que todos os navios, ele e seus descendentes, todos os navios que chegassem no porto de Alexandria, eram vasculhados pelos oficiais do governo, e se tivesse algum livro dentro do navio, papiro, né? Livro, uma forma de expressão. Algum escrito, qualquer documento de qualquer língua, este navio era confiscado e ficava preso no porto até que se copiasse aquela escritura. E só depois disso eles liberavam o navio para seguir viagem. Com base nisso, eles criaram a Biblioteca de Alexandria, aonde os sábios iam pesquisar. Nunca se pensou fazer isso na Academia de Platão, porque a verdade vinha do alto, não estava aqui na Terra, era do outro mundo. Platão, então, interferiu com a sua influência na modelagem básica da Igreja Católica, nos primórdios iniciais. Porém, a filosofia de Aristóteles levou 12 séculos para chegar até a Europa, pelo norte da África. Quando a África e os mouros ou os árabes da África invadem a Espanha, eles levam a filosofia de Aristóteles, esse modo de pesquisar, e então era a igreja que detinha o conhecimento em forma de livros ou escrito, e eles então, os padres nos mosteiros, começam a ter contato com a filosofia que manda observar. Olha a natureza, estuda, vê as consequências. E então você começa a perceber que a partir daí, as descobertas fundamentais da ciência nasceram nos conventos, nos mosteiros. Todos os que queriam pensar para estudar tinham que se tornar padres. Tinham que se unir a uma corrente religiosa católica, porque senão eles não tinham acesso ao conhecimento arquivado nos mosteiros. E quando eles iam ler, eles começavam a entender um mecanismo diferente. Não fica esperando cair do céu, não. Vou pesquisar. Você, por exemplo, vai encontrar a lei da hereditariedade em Mendel, que estudava. Mendel, no convento, no mosteiro, era responsável pela cozinha. Ele fazia o almoço e a janta. Como devia ter muita variedade de receitas, ele tinha que cultivar ervilhas. Então era ervilha no almoço, ervilha no café, ervilha na janta, ervilha na cena. Ervilha de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Então, de tanto usar ervilha, ele começou a perceber que tinha diferença entre as ervilhas. Umas eram de casca lisa, outras eram rugosas. Outras eram verdes, outras eram amarelas. Havia diferenças. E então ele começou a contar. Imagina, quando ele estuda aqui, se você observar a natureza, você chega a leis, ele começou a contar. E separando as espécies, as maneiras, no mesmo pé ele via quantas nasciam de casca lisa, quantas nasciam de casca rugosa. E começou a contar, e ele percebeu que havia uma proporção. Essa proporção não foi revelada pela divindade, era da natureza. Como é que a planta sabia disto? A planta não pensa, não tem cérebro, não escolhe. Ela apenas propaga a sua maneira de ser naturalmente. Então Mendel começa a descobrir a história dos dominantes e dos recessivos, caracteres dominantes e caracteres recessivos, que mais para frente, bem mais para frente, a genética avançada vai entender e vai explicar por que um casal com 2 pessoas morenas pode ter um filho loiro, sem que ninguém tenha pulado a cerca. É possível. Que 2 casais, ou um casal loiro pode ter um filho moreno. Que um vai nascer obeso, outro vai nascer magrinho. Por que essa diferença? E é entre recessivo e dominante, azão, 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 azinho, bezão, 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 bezinho, bezinho, bezinho. O que você vê nesse mecanismo? Quem descobriu isso foi um padre, para horror da igreja, porque isso negava a filosofia de Platão. Não foi uma revelação, o cara rezou, 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 e veio um anjo e disse: agora você vai estudar as ervilhas e vai descobrir.
Ora, Galileu Galilei estava na igreja, era sobrinho do Papa. Imagina, descobrir o funcionamento cósmico. Quando a Bíblia dizia que a Terra era o centro do universo, Galileu Galilei disse que não era. Giordano Bruno, outro que foi queimado, padre também da igreja. Por que eles começaram por rebeldia? Não, porque eles começaram a estudar o mecanismo das coisas, como Aristóteles recomendava. Quem foi o grande inovador dessa forma de pensar foi São Tomás de Aquino, que ao escrever a Suma Teológica, um grande compêndio de livros, desenvolveu a filosofia, ficou conhecida como aristotélico tomista, de São Tomás. Aristóteles e São Tomás, aplicados na teologia religiosa do seu tempo. Então a gente observa que esta maneira de ser, que parece que se opuseram ciência e religião, ela nasceu da capacidade intelectual de perceber o mundo de outra maneira. Mas não para dizer que os outros estavam errados, mas para corrigir os excessos, para dar uma explicação coerente àquilo que antes era sobrenatural, porque esses que eram do sobrenatural diziam que você tem que engolir e acreditar que é daquele jeito. Agora pensem, desde o ano 1000, ou do ano 0, não vamos pôr do ano 0, mas do ano 300, depois de Cristo, até 1300, todo mundo aprendeu, com base nos ensinos revelados, que a Terra era o centro do universo. A Terra. Tudo girava em torno dela. Então, seu pai ensinou para você, ele aprendeu do pai dele, que aprendeu do avô dele, que aprendeu do bisavô, você falou para o seu filho, que falou para o seu neto, que falou para o seu bisneto, e todo mundo fala a mesma coisa. A Terra é o centro do universo, tudo gira em torno. A Terra é o centro do universo, tudo gira em torno. 1000 anos aprendendo isto. Aí chega alguém e fala assim, legal, né? Joia, muito bacana. Desde o trinono lá que a gente está aprendendo isso. Mas eu descobri uma coisa, está errado. Como assim? 1000 anos, está todo mundo pensando errado? 1000 anos, está todo mundo pensando errado. E eu vou provar para você que é errado. E aí, usando toda a experiência, toda a observação, provar realmente que não é possível que a Terra seja o centro do universo. Não é. Quando isso aconteceu, imagina o choque. Imagina você tem uma pessoa em quem você confia. Amigo, companheiro, cônjuge, filho. E você põe a mão no fogo, essa pessoa nunca te engana. Aí um belo dia você descobre que essa pessoa contou uma mentira boa para você. Contou uma mentira. Pode ter durado 2 meses a mentira, 3 meses a mentira, pode durar 1 ano a mentira, mas quando você descobriu que contou mentira, para mim acabou. O povo fala assim, né? Para mim acabou, para mim, depois que quebra, mesmo que cola, não fica igual, aqueles papinhos. E foi só 3 meses, 2 meses, às vezes 1 semana. Agora você imagina o que é você acreditar 1000 anos na mesma coisa, dizendo que quem revelou isso para você foi a verdade do mundo invisível lá de Platão e da Igreja Católica? Como é que você vai ter certeza que tudo o mais está valendo? Então, quando isso aconteceu, naturalmente houve um afastamento entre quando você observa e quando você acredita. Porque quem mandava acreditar não permitia que você pensasse, você tinha que acreditar cegamente, porque eles eram os intermediários de Deus na terra, e Deus não mente. Qual era uma das formas de extrair o capeta, ou a confissão do indivíduo? Na Inquisição. Como é que os inquisidores faziam? Como os livros de história nos contam. Olha, você vai enfiar a mão nesse balde de água fervendo, porque se você estiver falando a verdade, Deus te protegerá e você não sentirá nada. Mas se você estiver mentindo, você vai cozinhar com a mão aí dentro, você vai dar um grito. Esse é o argumento? Por mais santo que você fosse, se enfiava a mão lá, não tinha nada disso, negócio de Deus vir proteger você, você virava um quibe. Então isso era sinal de que o demônio estava ali e você estava mentindo. Não, isso não pode ser um sinal. Isso é apenas consequência. Consequência das coisas. Então você vê como que eram as dificuldades entre o pensamento e a crença cega.
É isso que ele está falando. A incompatibilidade entre os dois era apenas um defeito de observação e também dependente de muito exclusivismo de uma parte ou outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os cientistas se tornando ateus e os religiosos mandando eles para a fogueira, punindo-os pela rebeldia. Os tempos são chegados, diz o próximo parágrafo, em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desses ensinamentos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, estas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão mútuo apoio. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A religião não será um absurdo, não será uma invencionice ilógica. A ciência e religião não puderam se entender até hoje, porque, cada uma examinando as coisas sob o seu ponto de vista exclusivo, elas se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e das suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis como aquelas que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão, a razão não encontrou nada de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral, que as esmagará se quiserem resistir-lhes, em lugar de a eles se abandonarem, se entregarem. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos que estão vindo ao mundo. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma era nova na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis mudanças, as quais não está no poder de ninguém impedir, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que também é uma lei divina. Hoje, na palestra da tarde, nós mostramos aqui, eu pedi para o Raul deixar separado, uma definição do Código Internacional de Doenças, para que vocês vejam o que a ciência já está considerando em relação ao que nós estamos estudando nas doutrinas espíritas e espiritualistas. Vocês vão ver na tela o que o João vai colocar para a gente. Vejam aí. Isso daí é um documento, tá? Um documento do Código Internacional de Doenças. Agora, a obsessão espiritual oficialmente passou a ser conhecida na medicina como possessão e estado de transe, que é um item do Código Internacional de Doenças. O Código Internacional de Doenças, número 10, item F44.3, define o estado de transe e possessão como a perda transitória da identidade, com manutenção de consciência do meio ambiente, fazendo a distinção entre os normais, ou seja, os que acontecem por incorporação ou atuação dos espíritos, daqueles que são patológicos, provocados por doença. Ou seja, a ciência está assumindo a intervenção espiritual no equilíbrio. Não é mais todo mundo é esquizofrênico, todo mundo tem que pegar a camisa de força e tomar tarja preta na veia. Não. Há pessoas que não estão sob efeito patológico, estão sob um efeito de outra inteligência, que eles chamam de transe.
Isso é o quê? Isto é uma maneira da ciência reconhecer uma coisa que antes só era dos arraiais da religião espírita, mas que pelas expectativas de estudo, pela constatação de inúmeros trabalhos científicos, se pôde comprovar a presença de uma outra inteligência que se sobrepõe ou que se justapõe à inteligência encarnada, mas que é invisível. Por isso não é justo dizer que essa pessoa é doente. É justo dizer que ela está em transe ou ele está sob uma alteração de personalidade produzida por um ser externo. Essa é uma aliança. O padre ou o espírita não vai dizer que o médico é louco, nem o médico vai dizer que o espírita está alucinado. Não. É uma consequência desse estado que o Evangelho nos aponta, que já está acontecendo. Vai levar tempo ainda para que tudo se consolide, mas já é um avanço muito grande perto do que acontecia há 30 anos atrás. Aqui, no nosso meio mesmo, o país mais espírita do mundo. Mesmo que ainda hoje existam pessoas que acreditam que espiritismo é coisa do demônio, que é acender fogueira, dançar em torno, queimar pena de galinha, que no centro espírita escorre sangue pelas paredes, essas coisas todas que os que não conhecem nada falam, ainda assim, vai chegar o momento em que a realidade vai se impor por si mesma, e as pessoas vão entender como que as coisas são, pelas leis naturais, que a ciência espírita estuda. Então, a filosofia, o livro dos espíritos. A ciência, o livro dos médiuns e a Gênese. E a moral, o Evangelho segundo o Espiritismo, juntamente com o céu e o inferno. Temos aí as obras básicas falando sobre as três realidades que a doutrina espírita aborda. Não é mais acreditar porque papai mandou, porque o padre falou, o pastor pregou. Não. É acreditar se você entender, e somente se entender. Porque se você tem um cérebro, foi Deus quem te deu. E este cérebro deve ser usado para o seu destino, que é fazer você compreender o que está acontecendo. Semana que vem nós vamos continuar neste capítulo, na sequência agora com as instruções dos Espíritos, ok? Vamos fechar os olhos para fazermos a prece. Obrigado, Senhor, por podermos ter uma noção, mesmo que superficial, mas nítida, de todo este processo pedagógico, do amadurecimento da alma, através dos séculos e milênios. Obrigado por nos dar a chance de viver a época em que o raciocínio, como uma lupa, permite ao homem que acredita, não mais acreditar em fantasmas, em fogos fatos, em sombras, que a sua imaginação, muitas vezes amedrontada, podia identificar nos cantos, mas ao contrário, como lupa é capaz de decodificar a realidade e liberar-se do medo, do misticismo, da falta de entendimento, que produz a dependência psicológica. Por isso, Senhor, é uma libertação, quando a inteligência, com o seu poder da razão, pode compreender as leis do Espírito. Obrigado por estarmos vivenciando essa oportunidade, em que todas estas coisas se tornam verdade em nossa mente, para que possam se transformar em atitudes no nosso dia a dia. Com muita gratidão, nós deixamos aos teus pés a prece de Pai Nosso em silêncio, com a qual encerramos o estudo do Evangelho desta noite. Pai Nosso. Que assim seja. Em silêncio e rapidamente.